Graça e paz. Amém? Gostaria de convidar você a se colocar de pé uma vez mais. De maneira nenhuma quero desprezar as orações que já foram feitas, mas eu queria fazer mais uma oração com você, amém? Pai, nós te agradecemos uma vez mais pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Esse é o momento, Senhor, onde iremos nos alimentar da Tua palavra. Portanto, eu quero nessa hora unir a minha fé com a fé dos meus irmãos aqui presentes. E no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós comandamos agora no mundo espiritual, desfazendo a força das trevas. Todo o poder das trevas está sendo desfeito nesse instante, porque nós ordenamos no nome de Jesus que todo espírito maligno que trabalha contra os Teus projetos, todo espírito de engano, de confusão, de distorção, sai do nosso meio agora em nome de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor na terra e as portas do inferno não prevalecem. Pai, então em nome de Jesus, onde houver uma mente travada nessa hora, em nome de Jesus eu dou ordem agora para que seja destravado, para que cada pensamento seja levado cativo ao Senhor, que toda treva seja dissipada nessa hora. Em nome de Jesus nós liberamos esse ambiente para o fluir da Tua palavra, para o entendimento, para a compreensão, para a aceitação das Tuas verdades e a aplicação prática em cada coração, em cada vida, e que as palavras dos Teus servos sejam sempre poderosas no Senhor, para transformar vidas através da vida deles, na família, no emprego, na faculdade, onde eles estiverem, que haja transformação, que haja vida do Senhor fluindo, em nome de Jesus. Nós te agradecemos nessa hora, amém, e graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor para esta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de número 1. Inicia-se o texto. Quem encontrou pode dizer amém. Glória a Deus. O texto está aqui na tela também para você que quiser acompanhar. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Há uma versão que diz saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite, a versão que eu tenho aqui diz, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, à meia-noite, um horário improvável, um horário em que ninguém espera. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, do seu azeite, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não posso. Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Versículo 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o noivo virá. Você pode tomar o seu assento, fique à vontade. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. O tema central desta parábola é bem claro, é vigilância.
E o Senhor Jesus, quando Ele conta essa parábola, Ele conta porque alguns discípulos fizeram a Ele uma pergunta. Os discípulos quiseram saber quando é que Ele iria voltar e como seria o final dos tempos. E aí, em resposta a esta pergunta, Jesus conta uma série de parábolas, do qual uma é essa aqui que nós acabamos de ler. Num contexto de casamento judaico, porque se trata de um casamento aqui, esta, afinal, é a última fase do casamento, onde o noivo, depois de haver já pedido a noiva em casamento, depois de ter se acertado os contratos com os pais da noiva, como era antigamente, o noivo ele ia acompanhado de 10 jovens, de 10 amigos, até a casa da noiva. E na casa da noiva estavam as 10 virgens, ou as 10 donzelas, que seriam as acompanhantes da noiva. E o noivo, então, ele chegava até a casa do pai da noiva, para levá-la para o banquete, para a festa nupcial. E as 10 virgens acompanhavam a noiva até essa festa. E como o trajeto era, às vezes, não muito curto, e naquela época não havia tanta iluminação como hoje nós andamos por aí, nós temos, né, iluminação nas ruas, nas praças. A iluminação, então, ela era através das candeias, das lamparinas. Então, as 10 virgens, elas iluminavam o caminho, a trajetória, para que a noiva pudesse ir para a festa nupcial. Pois bem, há 3 pontos de muita atenção no texto para nós nessa noite, irmãos. Há 3 pontos de muita atenção no texto que lemos nessa noite. Primeiro, o noivo vai voltar. A primeira coisa que nós encontramos aqui no texto, muito claro, que Jesus quis deixar muito claro para os seus discípulos: o noivo vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, isso é claro no texto. A segunda lição, ou o segundo ponto importantíssimo no texto é que essa volta, essa vinda, ela é iminente. Ele virá no momento em que menos se espera. Ele virá em um momento em que menos se espera. Esse é um ponto de muita atenção. Terceiro ponto, importantíssimo no texto, irmãos. Importantíssimo, preste atenção nisso. Primeiro, Jesus vai voltar. Segundo, ninguém sabe o dia e nem a hora. É iminente, a qualquer momento. Terceiro ponto de muita atenção nesse texto. Existe uma porta que ainda está aberta. Existe uma porta que ainda está aberta. E o terceiro ponto de atenção com relação a essa porta é que um dia essa porta irá se fechar. E depois que ela se fecha, ela não abre mais. São 3 pontos, 3 verdades que nos causam temor, ou pelo menos precisam nos causar temor nessa noite, se é que nós estamos num culto para ouvir e receber a palavra de Deus, amém? Há neste texto, claramente, estou introduzindo a mensagem aqui, tá, irmãos? Eu gostaria da sua atenção. Há nesse texto, claramente, 2 grupos de pessoas muito distintas. Está muito claro nesse texto 2 grupos de pessoas. E eu tenho certeza que ao final desta mensagem, nós descobriremos de qual desses 2 grupos eu e você fazemos parte. Eu quero dar tema a esta mensagem: prudente ou insensato? Quem é você? Prudente ou insensato? Quem é você? Prudência ou insensatez? Qual é a diferença? Essa pergunta eu faço
como proposta para nós começarmos a desenvolver a mensagem a partir de agora. Prudência ou insensatez, qual é a diferença? Porque há um contraste nesta parábola. A parábola diz que 50% é prudente, 50% é insensato. Então, prudência ou insensatez, qual a diferença, pastor? Em resposta a essa primeira pergunta, eu venho trazer para você nessa noite a primeira lição que o texto nos ensina. Prudência ou insensatez, qual a diferença? A diferença, em primeiro lugar, está na expectativa. A diferença está na expectativa. O que você almeja, o que você aguarda, o que você espera, é expresso pela sua conduta. O que nós desejamos, o que nós gostaríamos de alcançar, ou onde nós gostaríamos de chegar, ou o que nós gostaríamos de ter, é expresso pela maneira como nós levamos a nossa vida. É expresso pela nossa conduta. E eu entendo que quem tem expectativa se antecipa. Quem tem expectativa se antecipa, fazendo o que precisa ser feito. As prudentes que tinham expectativa em relação à vinda do noivo, elas fizeram o que precisava ser feito. As imprudentes negligenciaram aquilo que precisava ser feito. As prudentes fizeram. As imprudentes estavam do lado, poderiam ter se atentado, poderiam ter visto, poderiam ter aprendido, mas negligenciaram aquilo que deveria ser feito. Quem tem expectativa sempre se antecipa. Eu me lembro muito bem, eu morei em Jangada, não sei se alguém conhece essa cidadezinha chamada Jangada, mas era conhecido como a cidade do pastel. E particularmente, eu venho de família muito simples. Fui criado com os meus avós, e nossa rua, eu lembro como se fosse hoje, as ruas não tinham, pastor, era estrada de chão. Quando se passava as charretes que vendiam leite, né, o leite era vendido naqueles garrafão, e o leiteiro, ele tirava o leite com a lata de óleo, para medir 1 litro. E aí você vinha com a vasilha para poder comprar, depois que a charrete saía, levantava aquele poeirão na rua. Então, eu cresci ali em Jangada, e nós de família muito simples, muito pobres. Fui criado pelos meus avós, e eu me lembro que quando precisava-se de qualquer coisa, ou fazer uma compra, ou dependendo do remédio que você precisasse, você não encontrava ali na cidade. Você precisava vir para Cuiabá, para fazer as compras. Jangada era uma cidade pequena, sendo assim todo mundo conhecia todo mundo. Então, eu me lembro que o meu avô ele tinha muita amizade, né, com todo mundo, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, e basicamente tinha ali, contava-se no dedo as pessoas que tinham veículo, e as pessoas que vinham para Cuiabá e voltavam para Jangada. Então, geralmente, quando precisava-se vir para Cuiabá, a gente não tinha condições de pagar um ônibus para poder voltar, enfim, não tinha recursos para isso, dependia-se muito de carona. Então, combinava-se com aquela pessoa, olha, você vai para Cuiabá que dia? Quinta-feira eu estou indo para lá. Que fulano está com uma dor de dente, tem que ir para poder resolver. Quinta-feira nós vamos, era segunda, quinta nós vamos para lá, segura as pontas aí. Então, combinava-se com esses amigos e eles passavam para nos dar carona e aí a gente poder vir para a cidade. Mas, geralmente era assim, olha, que horas que você vai? Que hora que você vai passar aqui, fulano, para me dar essa carona? Olha, eu vou passar aí lá pelas 14h. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Fulano vai passar 14h, então 1h todo mundo pronto, tomado banho, sentado aqui e esperando. Quem tem expectativa, quem espera, se antecipa, está pronto, preparado. Quem tem expectativa, se antecipa. Então, nós, na expectativa de pegarmos essa carona para resolver o problema da dor de dente, estávamos lá. 1h antes, nós estávamos lá. Antecipávamos tudo que tinha que fazer. Tem que arrumar a mala, tem que fazer isso, tem que pegar a escova, tem que pegar a roupa. Está tudo pronto. Está pronto.
Quem tem expectativa se antecipa, e não só se antecipa, mas quando nós olhamos para o texto, a gente percebe que quem tem expectativa também investe. Quem tem expectativa de se alcançar alguma coisa, de se realizar alguma coisa, de fazer parte de alguma coisa, quem tem expectativa investe. Há um investimento no texto aqui. Como é que você investe? Olha, a falta do óleo deveria ter sido percebido antes. O óleo deveria ter sido comprado antes. O azeite deveria ter sido comprado antes. Não, na última hora. Quem tem expectativa, investe. Onde é que você quer chegar? A expectativa, ela me faz enxergar possibilidades. As prudentes tinham expectativa de que o noivo iria voltar. As prudentes tinham expectativa de que o noivo poderia chegar a qualquer momento, então elas investiram. Elas compraram um azeite de reserva e elas deixaram ali, está tudo pronto. Porque eu não quero ficar de fora desse negócio. Eu não quero ficar de fora dessa festa. Eu preciso estar dentro. Quando Cristo voltar, meu irmão, eu quero subir com Ele no arrebatamento. Então eu preciso estar dentro. Eu preciso estar engajado com as prudentes. Quem tem expectativa, investe. Investe tempo. Investe em conhecimento. Investe em oração. Investe em comunhão. Investe em aprendizado, precisa aprender, graças a Deus pela vida dos irmãos que estão vindo na escola bíblica, que estão vindo na escola do conhecimento, estão investindo tempo, estão investindo em conhecimento. Quem tem expectativa, investe. Se você quer fazer parte desse banquete nupcial, se você quer fazer parte dessa família, tem que ter investimento, irmãos. E investimento requer sacrifício. Requer sacrifício. Quem tem expectativa se antecipa. Quem tem expectativa investe. Quando a gente olha para o texto, percebe que quem tem expectativa, zelo, é o cuidado com a conduta, é a preocupação com o cenário. Um casamento está para acontecer, uma festa, um banquete está para acontecer. Existe alguém que se preocupa com esse cenário, alguém que tem expectativa, zela. Eu gosto de ouvir quando minha esposa fala assim para mim, assim, olha, quando eu vejo que está na hora de você chegar, eu corro para poder preparar o cenário. Eu gosto de ter a casa limpa, perfumada, arrumada, as coisas no lugar, para que quando você chegue, o cenário esteja preparado. São falas da minha esposa, estou enchendo a bola dela aqui, irmão. Aproveitando. Quem tem expectativa tem esse cuidado de preparar o cenário, de preparar a vida. Quem tem expectativa tem zelo consigo mesmo. Como é que você vive a sua vida? Como é que você está vivendo? Como é a sua conduta? Quem tem expectativa, zela, tem cuidado, se preocupa consigo mesmo e com o cenário. O noivo vai chegar a qualquer momento. E a pergunta que eu preciso fazer também é: como eu preciso estar quando ele chegar? Prudência ou insensatez? Qual a diferença? Em segundo lugar, a diferença está na preparação. Em primeiro lugar, a diferença está na expectativa. Em segundo lugar, a segunda lição do texto, a diferença está na preparação. Preparação, há uma diferença na preparação das prudentes, há uma diferença na preparação das insensatas. Perceba que preparação exige responsabilidade. Preparação exige responsabilidade. Qual é a responsabilidade, pastor? Ora, se vai haver uma festa, se vai haver um banquete, se vai haver um casamento, se vai haver um evento, e a minha responsabilidade é conduzir a noiva pelo caminho, iluminando, alguém tem que encher as lâmpadas. Alguém tem que encher as candeias.
Alguém tem que fazer o que precisa ser feito. A responsabilidade de encher as lâmpadas, a conferência, a avaliação da vida. É uma responsabilidade pessoal. Cada uma tinha a sua candeia. Cada uma das 10 virgens tinha a sua candeia. Cada uma tinha a responsabilidade de verificar se a sua candeia tinha óleo ou não. Era responsabilidade sua, a candeia é sua, a vida é sua. Deus deu a vida para cada um. E cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Daremos conta de cada palavra mencionada. O Senhor que conhece a palavra antes dela chegar à sua boca. Cada um vai dar conta de si mesmo. Esse texto deixa claro a responsabilidade pessoal. Há uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua para com a sua vida. Como é que você vive a sua vida? Você está influenciando alguém, ou para o bem, ou para o mal. Como é que você vive a sua vida? A diferença entre insensatez, entre prudência, está na preparação. E preparação exige responsabilidade. Não só responsabilidade, mas quando a gente olha para o texto e procura fazer uma análise do texto, perceba, preparação exige também constância. Preparação exige constância. Quem está se preparando tem que ser constante. Quem está se preparando precisa ser constante. As virgens que carregavam as suas lâmpadas, as virgens que carregavam as suas candeias, elas tinham que ter noção do trajeto ao qual elas iriam percorrer para levar a noiva até a festa, até a casa do banquete. E durante esse trajeto, elas precisavam ter o azeite, o óleo suficiente para que as lâmpadas permanecessem acesas durante o trajeto. Então, elas precisavam constantemente estar avaliando, verificando se dentro da candeia o azeite estava no nível. Constância, precisa ter um nível, precisa manter o nível do azeite para que a luz possa iluminar, possa brilhar. Constância. Constância. Tem muita gente que começa e não termina, não é verdade? Porque não tem constância. Tem muita gente que começa e não consegue terminar um percurso. Começa a fazer algo, mas nunca termina. Até começa, mas não termina. Por quê? Falta constância. É muito sério, irmãos, mas pare para pensar um pouco. As 10 eram virgens. As 10 tinham roupas, pastor. Estavam bem trajadas. As 10 tinham lâmpada. Se alguém olhasse de fora e olhasse para as 10, não dava para diferenciar quem era prudente ou quem era insensato. Porque a diferença era interna. Tinha a ver com o que faltava dentro. A preparação exige constância. Onde é que você quer chegar? E aí eu posso fazer algumas aplicações aqui. Não sei se o tempo me permite. Mas onde é que você quer chegar? No seu casamento? Na sua vida profissional? Na sua vida acadêmica? Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Constância. Constância. Eu preciso começar e eu preciso manter o nível. Senão eu não consigo entrar. Senão eu não consigo participar. Senão eu não consigo fazer parte do banquete. Eu não vou participar da festa. Eu não terei sucesso se eu não tiver constância.
Eu tenho que manter o nível. A diferença está na preparação. As prudentes se prepararam, as insensatas não. A preparação exige responsabilidade, a preparação exige constância, e eu entendo aqui também que a preparação exige atenção. Quem está se preparando precisa estar atento. Elas tinham que estar atentas. O pavio da candeia precisava ser ajustado. A luz precisa brilhar, dando direção e mostrando também direção, mostrando o caminho, tanto a mim quanto aos outros. Foi por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A minha lâmpada, ela é necessária estar acesa não só por conta de mim, mas também por causa daqueles que estão à minha volta. Minha casa, meus filhos. Se eu não sei para onde eu estou indo, se você não sabe para onde é que você está indo, imagine aqueles que dependem de você. Estão perdidos. Porque alguém negligenciou aquilo que está faltando, que não deveria faltar. A lâmpada precisa estar acesa. Há outros que dependem dessa iluminação. Existem pessoas que dependem da sua iluminação. Você é espelho, é exemplo para outros. Principalmente para os da sua casa. Eles estão olhando para você. O que nos dá autoridade, irmãos, para falar, para ensinar, é a conduta que nós temos. Pastor, qual a diferença? Insensatez, prudência ou insensatez? Qual a diferença? A primeira lição que nós aprendemos foi que a diferença está na expectativa. A segunda lição que nós aprendemos foi que a diferença está na preparação. Em terceiro lugar, eu aprendo com esse texto, a diferença está no relacionamento. A diferença está no relacionamento. Perceba isso no texto e eu quero ajudar você. Primeiro, num relacionamento há compromisso. Você concorda comigo? Que num relacionamento há compromisso? Num relacionamento há compromisso. Quem tem compromisso se importa. Quem tem compromisso valoriza. Quem tem compromisso dá crédito a uma palavra que alguém deu dizendo: eu vou voltar. Num relacionamento precisa haver compromisso. Ao que parece, as insensatas não tinham um bom relacionamento com as prudentes. Porque se tivessem, teriam entrado na festa. Estavam juntos, mas não aprenderam nada. Estavam na mesma igreja. Vou conjecturar aqui, irmão, para ajudar você a entender a mensagem. Estavam na mesma igreja, pastor. Estavam no mesmo ministério. O ministério era o mesmo, eram 10 virgens que tinham que conduzir a noiva até a festa. O ministério era o mesmo. Faziam parte, vamos mais além, faziam parte da mesma família. Estavam juntas. Tinham vestes, tinham aparência, mas ficaram de fora. Quem tem compromisso se importa, quem tem compromisso valoriza, quem tem compromisso dá crédito ao que está sendo falado. A volta do Senhor é real, vai acontecer. Mas será que quantos nessa noite estão comprometidos com isso? Será que quantos nessa noite valorizam?
Será que quantos nessa noite dão crédito a essa palavra? 50% não. Esse número é muito alto, irmãos. 50% não. 50% é um número alto. Quando a gente olha para a história de Noé, percebe que 50% foi melhor do que da época de Noé, né, pastor? Porque na época que veio o dilúvio, só 8 foram salvos. Mas aqui é um alerta. Essa palavra, nessa mensagem, Jesus dá um alerta, dizendo, olha, tem gente que até, eles estão até no meio, eles até têm candeia, eles até falam que querem fazer parte do banquete, eles até falam que querem fazer parte da festa, eles até falam que estão esperando o noivo, até falam que são cristãos, estão esperando Cristo voltar, mas a conduta deles diz o contrário. É só aparência, é só uma casca. E às vezes nos esquecemos que os olhos daquele que são como chama de fogo, aquele que conhece a intenção do coração, não tem como esconder dele, ele consegue enxergar você por dentro. Ele nos enxerga por dentro nessa noite. Aquilo que está se passando na sua mente, no seu coração, nesse exato instante, aquilo que você esconde, aquilo que você teme que seja exposto, Ele já sabe. A diferença está no relacionamento. No relacionamento há compromisso. No relacionamento, além de compromisso, eu preciso destacar. No relacionamento há também unidade. No relacionamento há unidade, pastor. No relacionamento há unidade. Quem está unido se envolve. Ao que parece, quando lemos o texto, há uma falha no relacionamento das prudentes com as insensatas, porque parece que não havia ali uma unidade. Porque se houvesse unidade, as insensatas teriam se envolvido de tal maneira que quando as prudentes dissessem, olha, nós vamos fazer esse trajeto e vamos precisar comprar azeite, as insensatas teriam ido junto, teriam se preparado junto, teriam investido junto. No relacionamento há unidade. Quem está em unidade se envolve. As insensatas estavam juntas com as prudentes. Por que não se atentaram? Por que não aprenderam? Por que não se interessaram? Por que não se envolveram? Por que não buscaram? Por que não oraram? Por que não jejuaram? Por que não estudaram? Por que é que não desenvolveram relacionamento? Por que é que não aprenderam umas com as outras? Há um irmão aí do seu lado. Ei, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa na vida. Existem algumas coisas em que eu estou mais à frente, mas existem outras que eu estou mais atrás. E eu preciso saber e entender essa dinâmica, que eu preciso aprender um com os outros. Há alguém sentado do seu lado nesse exato momento que pode te ensinar algo nessa noite que você não sabe. 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas estavam juntas. Poderiam ter aprendido, poderiam ter se envolvido. Unidade, para onde é que você está indo? Nós vamos para a festa, o que tem que fazer? Não houve unidade. Não houve unidade. Como é que está o seu casamento, fulano? Ou o meu está desse jeito, o que é que você está fazendo que eu possa aprender com você? Unidade. Nós podemos aprender um com o outro. Nós precisamos nos envolver. Unidade no relacionamento tem que ter unidade. Unidade não é um fazendo de um jeito e o outro fazendo do outro. 5 prudentes decidiram que precisava de azeite, reserva.
Eu tenho que encher a lâmpada, mas eu tenho que levar azeite na vasilha, eu tenho que levar uma vasilha de reserva. 5 insensatas. Ah, não precisa disso. Para quê? Para quê, né, pastor? Não precisa disso, não. Tome cuidado, porque os iguais se atraem. Os iguais se atraem. Avalie o seu círculo de amizade. Avalie as pessoas que estão à sua volta. Avalie a si mesmo. A diferença está no relacionamento. No relacionamento há compromisso, no relacionamento há unidade, no relacionamento há intimidade. Quando nós lemos o texto, perceba que quando as insensatas chegam depois que a porta já estava fechada, elas batem na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor vai responder o que para elas? Na verdade, eu não vos conheço. Elas nunca tiveram relacionamento, nem com a noiva, nem entre si, com as 10 virgens. O noivo não conhecia elas. O noivo não conhecia elas. Como é que anda o seu relacionamento com o noivo? Será que Jesus te conhece? Já fez essa pergunta? Será que você é conhecido no céu? Qual é a prova que você tem de que Jesus te conhece? Relacionamento. Nós precisamos ter relacionamento com o noivo. A igreja precisa ter relacionamento com o noivo. Duro vai ser ouvir essa palavra: eu não vos conheço. Eu não tenho tempo para detalhar aqui essa palavra conhecimento, mas já fiz isso na escola bíblica, na escola do conhecimento. Mas quando o noivo diz eu não vos conheço, ele estava dizendo: vocês nunca tiveram relacionamento comigo. Vocês estavam aí com as lâmpadas, vocês estavam aí junto com as outras 5 prudentes, mas vocês nunca tiveram relacionamento comigo. Essa palavra eu não vos conheço quer dizer vocês nunca tiveram intimidade comigo. Eu não conheço vocês. Vocês têm jeito de crente, se veste como crente, mas eu não conheço vocês. Essa foi a palavra. As insensatas tiveram a oportunidade de aprender, de se relacionar com as prudentes e não o fizeram. Cuidado com as suas amizades. Eu quero partir para a conclusão desta mensagem, mas eu quero contar uma ilustração para você aqui antes. Porque a vinda do Senhor está próxima. Ela pode acontecer a qualquer instante, irmãos. Lembra dos 3 pontos que eu disse no início da pregação? Jesus vai voltar. A sua volta é a qualquer instante. Existe uma porta que ainda está aberta, mas ela vai se fechar. Há uma fábula que diz que 3 demônios iniciantes estavam iniciando o ministério. E eles então fizeram uma reunião e chegaram para Satanás e disseram assim, disse o primeiro: olha, eu descobri uma técnica aqui para arruinar a vida dos homens. Eu tenho um plano para arruinar a vida dos homens. E Satanás então pergunta para esse primeiro demônio: qual é o plano? E ele responde dizendo assim: olha, eu vou dizer que Deus não existe. Satanás então riu dele e disse para ele: olha, esse plano seu não vai dar muito certo. Todo ser humano racional, ele sabe que Deus existe. Ele pode até negar por conveniência, mas ele sabe que Deus existe. Seu plano não vai dar certo. E você pulou para o segundo. O segundo disse para Satanás: olha, eu tenho um plano melhor. Eu vou dizer para os homens que o inferno não existe. Satanás então disse para ele: olha, seu plano também não vai dar certo. Os homens sabem que o inferno existe e que aguarda os pecadores.
Então o terceiro demônio se apresentou e Satanás pergunta para ele: qual é o seu plano? E ele responde: eu vou dizer para os homens que não é preciso ter pressa. Satanás disse então: vai, você vai enganar milhares. O amanhã pode ser tarde. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu já ouvi dizer que a mais perigosa de todas as ilusões é de que há tempo de sobra. Dizem que o dia mais perigoso na vida de uma pessoa é quando ela aprende a palavra amanhã. O amanhã pode não chegar. Quantas pessoas deixaram para fazer uma visita para o pai amanhã? Quantas pessoas deixaram para visitar um parente amanhã? Quantas pessoas deixaram para fazer algo amanhã e o amanhã não chegou? Há coisas que não podemos adiar, irmãos, pois nenhum homem sabe se para ele o amanhã virá. Nós não sabemos se o amanhã vai chegar para nós. Jesus vai vir buscar a sua noiva, a sua volta é iminente, a porta ainda está aberta. Qual é a sua expectativa? Será que você está esperando? Será que de fato a sua conduta expressa que você espera o noivo? Será que o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes expressam que você espera o noivo, que você espera Cristo vir buscar você? Isso aqui é pessoal, irmão. Você está preparado? Se Jesus voltar hoje, nesse exato instante, uma pergunta que tem que ecoar na sua mente nesse instante é: eu estou preparado? Será que eu estou preparado? Como está o seu relacionamento com os irmãos? E como está o seu relacionamento com o noivo? Irmãos, noivo, são dois relacionamentos importantíssimos para nós. Como é que está a sua intimidade com o noivo? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Eu tenho uma pergunta para fazer, mas você não precisa me responder. Dois grupos são distintos, de qual deles você faz parte? Prudência ou insensatez? Prudente ou insensato? Quem é você nessa noite? Mas eu entendo claramente que diante dessa palavra que foi ministrada, quando Deus traz um alerta, quando Deus traz uma mensagem, Ele espera de nós uma resposta. Então por isso eu quero nessa hora abrir uma oportunidade, diante da palavra que foi ministrada. Alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com Jesus nessa noite? Eu vou fazer uma oração, e eu quero orar por você que está aqui e gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que entendeu que a sua expectativa não está legal, não está de acordo com a sua conduta. Você sabe, a gente sabe quando Deus fala conosco. Você que sente que não está preparado, se Cristo voltasse hoje, você sente que não está preparado, não é com você. Eu quero orar por você nessa noite. A senhora está entregando a vida para Jesus ou está reconciliando? Reconciliando? Como é que é o nome da irmã? Elisa? Tereza. Glória a Deus pela sua vida. Há mais alguém como a irmã Tereza que gostaria de fazer uso dessa oportunidade? A porta ainda está aberta. De acordo com essa mensagem, o amanhã pode não chegar para muitas pessoas. E eu gostaria de orar por você.
Como é seu nome, jovem? João Pedro, reconciliando ou entregando? 2 reconciliações. Por causa do nosso tempo, eu vou orar por eles. A porta ainda está aberta. Pai, em nome de Jesus, alcança pela tua graça a vida do João Pedro, da irmã Teresa, que voltam, que retornam diante da mensagem do Senhor que foi ministrada. Eles foram tocados por esta palavra. Ah, meu Pai, nós queremos nos encontrar junto nos ares e participar, Senhor, das bodas do Cordeiro. Então, em nome de Jesus, confirma o nome deles no livro da vida, porque nós, como igreja, somos testemunha de que nesta noite eles ouviram a tua voz e retornam para a tua presença. Sê com eles, meu Pai, por onde eles forem, onde eles colocarem a planta dos pés, que a bênção do Senhor seja com eles, e onde eles colocarem a palma das suas mãos, se manifeste o teu poder. Em nome de Jesus, eu os abençoo nessa noite. Irmã Teresa, João Pedro, eu gostaria que vocês olhassem para trás. E se a família de vocês era pequena, agora aumentou. Que Deus abençoe em nome de Jesus.